Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Estamos aí com a nossa série, A Jovem Esposa. Mais um episódio para você. Hoje o nosso tema é Vida Nova. Esse é o tema de hoje. De forma breve, mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre essa jornada rumo à felicidade matrimonial. Estamos meditando o livro A Jovem Esposa. Esse livro maravilhoso. É isso aí. E hoje vamos falar sobre essa nova vida, que é a entrada na vida matrimonial, né? Quem nunca ouviu a frase: nossa, mas tão novinha já casada? Ou você vai casar tão nova assim? Não entra nessa não, vai sofrer pra quê? Você é livre. Não é assim que a gente escuta hoje em dia todo mundo dizer? O casamento hoje ele é ridicularizado. O casamento hoje ele é visto como sofrimento, como uma prisão, como uma cadeia, como um martírio. É assim que as pessoas olham e veem o casamento. E tantas meninas que se casam e já entram numa crise matrimonial no início do casamento e querem voltar para casa, querem retornar para a casa dos pais, porque não está aguentando, não está se adaptando com a nova vida, não está se acostumando com a nova rotina, não está dando conta. Não é isso que acontece hoje em dia? E infelizmente é uma cultura que estamos vendo hoje em dia, de que as mulheres não querem mais se casar, porque são tantas coisas negativas que nós ouvimos, né, sobre o matrimônio. E por que quem se casa e vive realmente a fé, o matrimônio, e é feliz no seu matrimônio, não diz isso aos quatro ventos, né? Não, a gente escuta falar só coisas negativas do casamento, só coisas que vêm desanimando a gente. E se nós não temos um pouco de intimidade com Deus, nós acabamos por acreditar naquilo. E nós não vivemos esse tempo maravilhoso que Deus criou, que Deus fez para cada um de nós, que é a vocação matrimonial. Uma vocação tão bela, que nós somos chamados desde o início da criação. Foi a primeira vocação instituída por Deus, desde Adão e Eva. Nós vamos então agora meditar na terceira parte do livro. Esse livro ele não é dividido por capítulos. Então, durante essa série, nós vamos dividir por partes e por parágrafos e páginas. Então, hoje nós vamos ler o primeiro parágrafo da terceira parte do livro, que está aí na página 13. Diz assim: estás numa vida nova. Portas sagradas te introduziram nela. Não foi uma simples cerimônia aquilo que se operou em ti, diante da ara sagrada. Mãos de Deus pousaram sobre tua cabeça, a fim de te consagrar para o ministério santo e nobre. Que lindo esse parágrafo. Não foi uma simples cerimônia aquilo que se operou em ti, diante da ara sagrada. Quando Deus criou Adão e Eva, ali surgiu o casamento. E um casamento puro. Era a união perfeita entre o homem e a mulher. Era a união perfeita entre homem, mulher e Deus. Só que entrou o pecado original. E o pecado original, ele manchou essa pureza matrimonial. Ele manchou essa pureza do casamento, desse amor que existia entre o homem e mulher. O pecado deturpou isso. E a partir de então, Deus foi levando a humanidade, tentando de todas as formas apresentar para o homem a beleza do casamento.
Nós podemos ver no Antigo Testamento muitas histórias de patriarcas que tinham inúmeras mulheres, né? Que tinham várias mulheres, que era a tal poligamia, né? Que existe até hoje em alguns países. E Deus foi tentando mostrar ao homem a beleza do casamento. Eu já ouvi muita gente dizer assim: ah, mas esse negócio de casamento, matrimônio, fidelidade, adultério, isso é coisa que o povo diz, não existe isso não. Se até na Bíblia tem casamento de homem com várias mulheres. Aí que está o problema. A gente pega um texto fora do contexto e distorce as coisas sagradas de Deus. Então, após o pecado ter entrado no coração do homem, iniciou essa deturpação daquilo que era sagrado. Tanto que quando Jesus veio ao mundo como homem, e aí nasce o Novo Testamento, a gente percebe o quê? Por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele estava ali pregando sobre o adultério. E a partir disso, ele morreu pregando a verdade do casamento, que não podia existir o adultério, que era pecado. E então, Cristo, nosso Senhor, ele morre na cruz. E quando ele morre na cruz, inicia um novo tempo, o tempo da redenção, o tempo da graça. E ali nasce o sacramento do matrimônio. Então, o esposo já não ama a esposa somente, né? O esposo, ele ama a esposa a ponto de dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja na cruz. E a partir de então, a esposa não somente ama o esposo, não, ela ama Cristo no esposo, que dá a vida por ela. É muita graça. Então, como diz aqui, não foi uma simples cerimônia aquilo que se operou em ti, diante da ara sagrada. Nesse mundo moderno, o que as noivas se preocupam? O vestido que eu vou usar, a festa, os doces. É impressionante como os casais investem na festa, na recepção do casamento. Eu acho isso um absurdo. Pagam milhões de dinheiro para o cantor que vai cantar lá na festa, para a ornamentação do salão de festas, para o buffet, a comida, tem que ser tudo do mais caro. E aí, quando eu vou pagar uma pequena quantia para a igreja, para poder celebrar lá dentro o meu sacramento, eu reclamo e acho caro o valor. Nós vamos perdendo, hoje em dia, a sacralidade do matrimônio. O que acontece lá dentro, como diz aqui, não é uma simples cerimônia. É as mãos de Deus que pousam sobre tua cabeça a fim de te consagrar para o ministério santo e nobre. Se nós tivéssemos a dimensão do que acontece dentro da igreja, no rito matrimonial, se a humanidade entendesse o poder de Deus que está agindo ali sobre aquele casal, nós não veríamos hoje tantos matrimônios desfeitos, porque nós vivemos aquilo de forma extremamente vaidosa e quando nós saímos e quando fecha as portas da igreja, já não nos recordamos mais do que aconteceu lá dentro. Mas aí que tá, Deus ele não se esquece, a natureza não esquece, nós podemos esquecer, mas aquilo que aconteceu lá dentro é irrevogável, Ali acontecem as promessas que nós fazemos diante da igreja, diante de Deus, um para o outro, não tem volta. E são promessas que muitas vezes, devido aos nossos olhos luxuosos, que estão preocupados com as coisas externas e não estão preocupados com as coisas que deveriam estar preocupados, nossos olhos não percebem aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos jurando no altar de Deus. Eu anotei aqui, inclusive, as promessas que fazemos no altar. A primeira promessa: o
sacerdote pergunta para os noivos: viestes aqui para celebrar o matrimônio de livre vontade e de todo o coração que o fazeis? E o casal responde: sim. Mas será que o casal ouviu o que ele disse? O sim que ele disse naquela hora? Vieste para celebrar o matrimônio de livre vontade e de todo o coração. Porque o matrimônio precisa ser livre, total, fecundo e fiel. É inteiramente, é livre. É de livre decisão que o fazeis? É a primeira pergunta. Sim. Segunda pergunta: vós, que então está aqui, por livre decisão, que seguis o caminho matrimonial, estáis decididos a amar e respeitar um ao outro ao longo de toda a vida? Amar e respeitar. Padre Paulo Ricardo fala uma coisa muito interessante, que é impossível amar aquele que eu não respeito. Não tem como amar quem eu não respeito. E realmente, se eu desrespeito o outro é porque eu não o amo. E se eu não o amo, eu não o respeito. Então a segunda pergunta que o sacerdote nos faz é essa: se você chegou até aqui livremente, você promete amar e respeitar ao longo de toda a vida? E nós respondemos sim. Terceira pergunta: estáis dispostos a receber os filhos como dom de Deus e educá-los segundo a lei de Cristo e da Igreja? Estáis disposto a receber os filhos como dom de Deus? Será que estamos? Vamos falar mais sobre isso nessa série. Não vou me deter nessa promessa, mas eu quero que você pare para pensar se quando você fez essa promessa, você pensou naquilo que você estava dizendo, no sim que você estava dando. A promessa de receber os filhos que Deus te dará como dom e educá-los na fé, na lei de Deus e da Igreja. Isso é muito sério. E hoje, tanto a primeira quanto a segunda, sobretudo essa terceira promessa, não está sendo cumprida. Não está sendo cumprida. E são brechas que vamos abrindo no nosso matrimônio, na nossa família. São brechas que nós vamos abrindo e deixando que o mal entre para destruir os nossos lares. Que tristeza vermos hoje casais covardes, que não têm coragem de cumprir a promessa que fez um ao outro no altar. E nós vamos deixando o quê? Que a mídia destrua os nossos lares, que as porcarias do mundo destruam os nossos lares. Nós não temos coragem de cumprir as promessas que nós fazemos a Deus, de sermos fiéis, de amar, de respeitar e de ser aberto à vida, ao dom mais sagrado que Deus tem para dar ao casal. Deus nos criou para sermos um do outro e não tem como o amor não transbordar. Se existe fidelidade, respeito e amor, como está nas duas primeiras promessas, isso vai transbordar. É a vida que gera. Então observe bem a promessa que você faz no altar. Se você não está preparado para cumprir o que está aqui nessas promessas, não se case, não se case, porque é muito sério. E nós vamos ser cobrados, porque tudo aquilo que é nos dado será nos cobrado. E essa é a nossa missão. Você que é casado, você que é casada, essa é a sua missão. Não tem a parábola do administrador? Que quando chegou ali, o chefe da casa cobrou aquilo que foi administrado, os dons que foi deixado. Nós seremos cobrados dos frutos que nós estamos administrando nessa terra.
se nós estamos multiplicando aquilo que Deus nos dá. Então, como diz aqui no livro, não foi uma simples cerimônia aquilo que se operou em ti. Mãos de Deus pousaram sobre tua cabeça, a fim de te consagrar para um ministério santo e nobre. Nós somos hoje chamados, advertidos a observar bem a promessa que fizemos no altar para Deus, a promessa que fizemos a Deus e ao outro. E aqueles que ainda não são casados são chamados a pensar um pouquinho se já estão preparados para fazer uma promessa dessa no altar. Porque o sacramento do matrimônio é uma graça abundante de Deus, mas é uma responsabilidade muito grande também sobre nós. Nós precisamos contar com a graça do Senhor para cumprir com fidelidade, com amor essa promessa e para viver isso que é sagrado. É um mistério de Deus, esse sacramento. Um mistério que precisa ser vivido com amor. Deus, ele derrama graça sobre nós, para que vivamos com fidelidade. Precisamos abrir os nossos corações para viver isso. Vemos muitos casamentos sendo desfeitos, muitas mulheres reclamando. Nossa, conviver entre mulher casada às vezes é um pesadelo, porque ela só sabe murmurar do marido, falar mal do casamento. Mas será que elas estão vivendo essa promessa? Eu acredito que não. Porque se estivessem vivendo de verdade essa promessa, não teria motivos para murmurar, não teria motivos para reclamar, porque essa promessa vem de um sacrifício. É Cristo que deu a vida pela igreja. O marido é chamado a dar a vida pela esposa, e a esposa amar e respeitar o esposo, como a igreja ama Cristo. Por isso tanta murmuração e tanta reclamação, porque isso não está sendo vivido verdadeiramente. Que possamos, através dessa partilha de hoje, meditar um pouquinho nas nossas escolhas e meditar um pouquinho naquilo que nós estamos vivendo hoje. Será que eu estou vivendo de verdade as promessas que eu fiz no altar? Você é chamado a pensar um pouquinho nisso. Que Deus nos abençoe. Estaremos em breve de volta com mais um episódio da nossa série A Jovem Esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.